Vamos começar um dos assuntos que, para mim, eu vou te ser muito honesto agora, é um segredo entre nós dois. É um dos assuntos que eu mais tive dificuldade quando comecei a dar aula. Quase que eu desisti da aula de química por causa dele. Mol. Caramba, como mol, como a palavra mol doeu na minha alma. Muita gente com dificuldade. Porque quando eu comecei a dar aula, eu tinha um sonho. E o meu sonho é que eu faria 100% das pessoas entenderem química e se apaixonar por química. Esse era o meu sonho. Eu comecei a dar aula com 17 anos. Foi quase uma utopia. E foi funcionando, foi rolando, até que de repente chegou a aula de mol. Quando eu coloquei a primeira prova para os alunos, tá um desastre. Ninguém tinha compreendido nada sobre mol. E aí eu terminei me esforçando muito para encontrar maneiras de te explicar melhor o que seria mol. E se você também tem essa dificuldade, se você nunca conseguiu compreender direito o que é a palavra mol, chegou a hora. Nessa próxima hora, nós vamos trabalhar os cálculos químicos. O que são cálculos químicos? Foi necessária a criação de um novo sistema. E um sistema só para química. Porque se eu te perguntar o que é o sistema inglês de medida, ele foi criado pelos ingleses, baseado no rei. O que é uma jarda, por exemplo? É a distância da ponta do nariz do rei à ponta do dedo médio. O que é uma polegada? É o tamanho da falange do rei. O que é o pé? Era o tamanho do pé do rei. E o rei morria e a referência morria com ele. E eu precisava pegar um novo rei. Se esse rei fosse mais alto ou mais baixo, mudava o tamanho da jarda, o tamanho do pé, o tamanho da polegada. Ainda hoje a gente usa em aviação a polegada. Ou, desculpa, o pé. Até hoje a gente usa numa tela de um computador, de um celular, a polegada, que é o sistema inglês de medida. É um sistema baseado no rei. Ele foi criado para que os ingleses tivessem uma referência em relação às suas medidas, e essa referência era o rei. Para a química eu tenho um problema. Quando eu vou falar em cálculos químicos, eu estou me referindo a átomos e moléculas. E uma palavra-chave, você vai perceber ao longo dessa próxima hora, que a palavra-chave para você entender cálculos químicos é você guardar no seu coração que um átomo ele é muito pequeno. Um átomo ele é pequeno. Um átomo é pequeno. Eu sei que você já está se acostumando com o pai bola do Química do Zero, então eu quero que você fale agora. Um átomo é o quê? Não, 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 não. Para falar, um átomo é pequeno. Agora, um átomo é pequeno. É muito pequeno. Mas quão pequeno? Muito pequeno. Mais quanto? Muito. Mas menor. Não, menor ainda. Ele é muito pequeno. Um átomo é tão pequeno que se eu pegasse um fio de cabelo, tá vendo? Tem um fio de cabelo aqui. Se eu observar o diâmetro do fio de cabelo, não é o comprimento dele não, é o diâmetro, a espessura dele. E começar a dar um zoom no fio de cabelo e dar um zoom no átomo juntos. Quando eu consegui enxergar o átomo, eu consegui ver um átomo. Eita, o átomo está do tamanho de 10 a menos 7 centímetros, é um pontinho. Mas você conseguiu enxergar o átomo. O diâmetro do cabelo já estaria na altura de um edifício de 96 andares. É absurdamente pequeno. O átomo é tão pequeno que um cabelo é imenso perto dele. E para algo tão pequeno eu tenho que criar uma unidade de medidas. Porque se você disser assim, Carlos, não podia ser o grama não. Não, o grama é muito grande. Inclusive é outro trocadilho que a gente vai usar daqui a pouquinho. O grama é grande. O grama é muito grande para um átomo, porque um átomo é uma coisa muito pequena. É tão pequena que qualquer unidade de massa que você tivesse para ele era muito grande para ele. É como assim, eu vou me pesar. Como é que eu sei qual é a unidade de massa que eu tenho que usar? 2 cargas decimais. Se eu subir na balança, eu vou me pesar. Qual é o meu peso? 88 quilos. 88 quilos, 2 cargas decimais. Carlos, eu passei de 100. Aí já pode se pesar em arroba. Porque um arroba tem 15 quilos. Carlos, eu já passei de 1.000. Não é o caso. Mas um container passou de 1.000 quilos. 3 cargas decimais. Já não é mais em quilo, vai para toneladas. Até 2 cargas decimais você mantém a unidade. Se mexer em mais de 2 casas, se começar a ficar um número muito grande, com muitos dígitos, você muda a unidade para facilitar os cálculos. É importantíssimo você guardar no seu coração essas unidades agora, e eu vou colocar em tela cheia para que eu possa te mostrar. Está aí a aula número 8 do Química do Zero, a gente vai falar sobre a unidade de massa atômica. Só que antes de falar dessa unidade, eu separei para aqui um slide para que a gente possa conversar sobre massa em si. Porque é primordial que você guarde no seu coração as unidades de massa. Se eu te perguntar o que é 1 grama, você tem que lembrar que dentro de 1 grama você tem 1.000 miligramas. Dentro de cada 1 miligrama você tem 1.000 microgramas. Um micro já é muito pequeno. Porque é assim, ó, se você me perguntar o que significa mili, a resposta do que significa um mili para você, esse milizinho aqui,
significa a milésima parte, multiplicar por 10 a menos 3. E o que significa micro? 10 a menos 6. 1 micrograma, quando o cara escreve para você assim, eu tenho 1 micrograma, ele está dizendo que você tem 1 milionésimo de 1 grama. Você tem a 10 a menos 6 de 1 grama. 1 micrograma é pequeno, não é? Mas ainda é muito grande para um átomo. Um átomo é muito pequeno, muito pequeno. A palavra-chave para átomo, parece brincadeira, mas não conta para ninguém, é segredo nosso. Um átomo, a tag para o átomo, a palavra-chave, o metadado para o átomo, para você não errar uma questão, é que o átomo ele é pequeno. Um átomo é muito pequeno. Carlos, eu tenho que saber transformar essas unidades de medidas? Tem sim. Você tem que saber transformar. E como você tem que saber transformar, eu vou aproveitar para a gente já usar tudo que tem que usar aqui agora, para lá na frente não sofrer de novo. Rapidinho aqui, ó. O que é uma tonelada? Uma tonelada representa 1000 quilos. 10 a terceira de 1 quilo. E o que é 1 quilo? 1 quilo representa 1000 gramas. Então, vou multiplicar por 1000. 10 a sexta de 1 grama. E o que é 1 grama? 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Então, eu teria aqui 10 a nona de 1 miligrama. E o que é 1 miligrama? 1 miligrama corresponde a 1000 microgramas. Eu vou para 10 a 12 microgramas. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você vier da esquerda para a direita aí, você sempre vem multiplicando por 1000, multiplicando por 10 a terceira. Se você quiser voltar nessas unidades de massa, você vai dividir por 10 a terceira. Ou vai multiplicar por 10 a menos 3, que é a mesma coisa. Só que qualquer unidade de massa dessa aqui, qualquer uma delas é muito grande para um átomo. Porque um átomo é o quê? Pequeno. Um átomo é muito pequeno. Ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente teve que criar unidade só para ele. E engraçado é que quando a gente fala em relação a esse conteúdo, olha bem no fundo dos meus olhos agora, quando a gente fala desse conteúdo, eu lembro sempre da minha filha mais velha. Ela tem uma música que fala, grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, és maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro. Rapaz, é perfeita essa musiquinha que ela canta, para você entender o que é um mol e o que é um átomo. Um átomo é pequeno, pequeno, muito pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se apaixona pela química. Mas ele é muito grande, maior que o oceano, quando a gente pensa em quantidade. É só isso. Ele é pequeno, a massa dele é muito pequena. Ele é tão pequeno em massa que eu tive que criar uma unidade. Aí você vai dizer, qual foi a unidade que foi criada para o átomo, Carlos André? Vamos pensar, eu vou criar alguma coisa hoje. O que é que está na moda? Em cima da moda você cria. É terrível isso, mas é verdade. Carlos, por que não disseram que a unidade de massa de um átomo era igual a um próton ou igual a um hidrogênio? Ou seja, o sódio pesaria 23 hidrogênios, o sódio pesaria 23 prótons. Por que criaram um 12avos do carbono 12? Moda. Lembre-se que a gente está no século XIX. No século XIX não existia próton, então próton não tem como usar. Né? O próton vai surgir no século XX, em 1914, por Henry Moseley, quando ele propõe o número atômico. A gente tem o modelo atômico de Rutherford, Bohr, aí Moseley vem e propõe o número atômico. Então, eu não posso trabalhar com o número de prótons. Esquece. E por que não trabalhavam com átomo de hidrogênio? Porque eles achavam que o hidrogênio pesava 2, então já não rolava. Estequiometricamente também não vai rolar. E o que é que está na moda no século XIX? O estudo do carbono. Se você observar o que está na moda, é o começo da química orgânica. E a química orgânica é a parte da química mais fiel à química até hoje. Porque muita gente diz que a química é derivada da alquimia. E a alquimia tinha duas correntes. A pedra filosofal, que era a transmutação metálica, que Dalton acaba com ela. Não existe a possibilidade de transformar ferro em ouro. Acabou. Dalton destroçou com ela no comecinho do século XIX. E a segunda corrente, que é a busca da vida eterna. Até hoje ela perdura. Até hoje as pessoas pesquisam muito em cima da bioquímica. E hoje pela manhã, inclusive, eu estava conversando com alguns colegas sobre isso. A medicina busca ao extremo, principalmente no Oriente, hoje, trabalhar a genética para alterar o código genético, para alterar o DNA, os radicais, os átomos, as moléculas que construíram o nosso corpo para corrigir algumas doenças. Que o pessoal costuma dizer que 50% das doenças que nós temos, elas são adquiridas. Você provocou mal ao seu corpo e é culpado por isso você adoece. E aí os outros 50% das doenças é de carga genética, ou seja, não tem nada a ver com isso e eu posso adoecer de qualquer maneira, porque a genética proporcionou isso. O que é que a medicina está percebendo? Que os 50% que você provoca, eles têm como corrigir. Mas o outro 50%, ou prevenir,
O outro 50% da genética não tem o que fazer, a não ser que eu mexa no átomo. Então, eu vou ter que mexer em algo muito pequeno. Eu vou ter que ir lá dentro, mexer num átomo que ele é muito pequeno. Essa é a grande beleza e pode ficar certo que esse é o futuro da medicina. Se você pretende fazer medicina, nem se preocupe. Bioquímica e genética são a raiz do seu sucesso. Assim como a química orgânica. O pessoal da química orgânica até hoje é fiel à química. Muito fiel. Ainda procura esse elixir, esse tônico que vai trazer a vida eterna. E a química orgânica estava começando. E o que é química orgânica? A química do carbono. Então, qual era o elemento que mais se falava no século XIX? O carbono. Caramba, acabou, foi por terra a teoria da força vital de Berzelius. Não existe mais teoria da força vital, não existe mais energia de vida que vai trazer. Não, agora eu tenho um átomo de carbono que pode ser produzido seus compostos aí em laboratório. Foi a síntese de Wöhler. Ele consegue sintetizar em laboratório um composto orgânico. Não tem teoria da força vital. A filosofia está ficando cada vez mais distante da química do século XIX. Começa meio que uma briga ali. Não são 4 elementos fundamentais, são átomos. Não tem vida, força de vida, força vital. Não, não tem. Existe sim um laboratório, uma reação que você pode transformar os compostos. E o que é que está na moda? A química orgânica, a química do carbono. É por isso que eu vou te mostrar na tela agora que quando você observar a unidade de massa atômica, a referência deles foi o carbono. Porque estava na moda, todo mundo só falava sobre o carbono. E quanto pesa esse carbono que estava tão na moda assim quando o pessoal começou a falar? Pesava 12. O que é que se fez? Pegou o carbono, dividiu o carbono em 12 partes iguais. Eu não sei se você percebe, mas eu tenho um carbono aí dividido em 12 partes rigorosamente iguais. Esse tracinho que eu estou fazendo agora já não está tão igual assim. Mas se eu pegar qualquer fatiazinha dessa, peguei uma fatiazinha aqui, eu tenho uma fatia de 12 de quem? Do carbono 12. Essa uma fatia de 12 do carbono 12 passou a ser chamada de unidade de massa atômica. Presta atenção que a unidade de massa atômica, esse U, é para você calcular a massa de um átomo. Lembra que é a unidade de massa atômica. E o átomo ele é pequeno. Eu estou insistindo com isso. Então, essa unidade de massa atômica também é uma unidade muito pequena. Ela é tão pequena que vale 1,66,053892 vezes 10 a menos 18 microgramas. Lembra que eu disse a você que o micro já era pequeno? A unidade de massa atômica é muito menor. Carlos, eu vou ter que decorar isso aqui? Não, esquece. Só para que você saiba que essa unidade de massa atômica ela é muito, mas muito pequena. O U, sempre que eu quero escrever para você em U, qualquer coisa em U, 2U, eu estou me referindo a algo muito pequeno. Se é algo muito pequeno, só existe uma coisa pequena o suficiente para usar essa unidade, o átomo, ou a junção desses átomos. Você pode estar se referindo a átomo ou a moléculas. A unidade de massa atômica, 1/12 do carbono 12. Aí, olhando para mim, qual é o risco que eu tenho de errar uma questão no vestibular falando sobre unidade de massa atômica? Você confundir ou o cara te sacanear. Ele jogar uma pegadinha, jogar uma casca de banana, colocar alguma coisa lá para que você erre. Ou um distrator, um famoso distrator, como o pessoal do Enem gosta de chamar. Ele diz lá, uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 do carbono. Pá, parou. Verdadeiro ou falso? É falso. 1/12 do carbono, 12, porque existe o carbono 14. E a unidade de massa atômica não é 1/12 do carbono 14, e sim 1/12 do carbono 12. A unidade de massa atômica, vai até o fim a frase, corresponde a 1/12 do carbono 12. Usa a memória agora, por favor. Uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 do carbono 12. Um U corresponde a 1/12 do carbono 12. Fala para que eu possa ouvir tua voz e para que você ative a sua memória auditiva. Quando eu peço para você falar, não é loucura não. É para você ouvir sua voz. E quando você escuta a sua voz, você ativa 5% da sua memória, em média. Me ajuda? Ajude a você mesmo? Vamos lá. O que é a unidade de massa atômica? Não. 1/12 do carbono 12. 1 de 12 do carbono 12. O que é a unidade de massa atômica? 1/12 do carbono 12. E essa unidade de massa do átomo é grande ou pequena? Tá vendo? É por repetição. Um átomo é pequeno. Então, a unidade de massa do átomo também é pequena. Certo, Carlos? E aí? E aí que a gente vai agora para falar com vocês sobre a massa atômica e a massa molecular. Vamos nessa? Tela cheia. Ó, o que seria massa atômica? Quando a gente fala em relação à massa atômica. Olha o título. O que você acha que massa atômica se refere?
Deixa eu voltar aqui, esqueci só de ativar a canetinha, pronto. O que você acha que se refere à massa atômica? Você acha que a massa atômica é a massa da Terra? Você acha que a massa atômica é a massa dessa caneca que está na sua frente aí, ou desse copo que está na sua frente? Você acha que a massa atômica é a massa do átomo? Show! Lindo! É a massa do átomo. E o átomo é o quê? Pequeno. Se ele é pequeno, qual a unidade de massa dele? O U. E o U vale quanto? 1/12 do carbono 12. Está percebendo que a gente está andando no conteúdo, né? A massa atômica é calculada em U. Eu daqui a pouquinho eu vou responder essa pergunta que você já leu. Qual é a diferença entre átomo e elemento? Calma, vamos com calma. Antes disso, imagina que eu diga a você que eu tenho um sódio e que esse sódio tem massa 23. Aí eu vou lá e escrevo para você, ó, o sódio pesa 23 U. O ferro pesa 56 U. O que é que eu quero que você preste atenção agora com toda a força da sua alma? Que toda vez que o cara escrever U para você, ele não está se referindo a um mol de ferro ou um mol de sódio. Isso aqui é um átomo. Isso aqui é a massa de um átomo. E um átomo é grande ou é pequeno? Pequeno. Está enchendo o saco, né? Mas isso é para evitar um problema seríssimo lá na frente. E o que é esse 23U? Eu estou dizendo a você que o sódio tem 23 vezes 1/12 do carbono 12. Assim como o ferro tem 56 vezes 1/12 do carbono 12. Ele tem 53 fatias do carbono. Lembra daquela história do carbono lá? E o sódio corresponde a 23 fatias do carbono. Ei, e se eu tivesse colocado aqui o urânio e dissesse, ó, o urânio pesa 238. Quanto é a massa do urânio, massa atômica do urânio? 238 o quê? Qual unidade? Show de bola. 238 U. Isso quer dizer que o urânio corresponde a 238 vezes 1/12 do carbono 12. Isso aqui eu tenho certeza que já está ok, que você entendeu. Show de bola. Tá tudo brilhando para você aí. Tá ultra mega blast da galáxia. A lâmpada já acendeu e você já está ficando tranquilo. Porque um átomo, estou na tela lá em cima no canto direito. Um átomo ele é pequeno. Porque é pequeno, a unidade dele é o U, que a referência foi o carbono 12. Vou apagar tudo agora para responder a pergunta que está aí para você. Vamos lá. Qual é a diferença entre átomo e elemento? Tem diferença? Se o cara chega para você e diz assim, ó, um átomo de cloro e o elemento cloro, é a mesma coisa ou são diferentes? Um átomo de cloro é igual ao elemento químico cloro? A resposta é não, não são iguais. E qual é a diferença entre eles? E qual é a diferença entre o átomo de cloro e o elemento cloro? Olha para mim. Olha para mim que eu te conto. É segredo. A tabela periódica é a tabela periódica dos átomos ou a tabela periódica dos elementos? Elementos. A tabela periódica é formada por elementos e não por átomos. E qual é a diferença entre um átomo de cloro e o elemento cloro? Eu sei que já procura essa informação na sua cabeça aí, já girou para um lado e para o outro, mas eu vou te contar. A diferença entre um átomo de cloro e o elemento de cloro é que o átomo de cloro, ele existe. Ele existe na natureza. Você pode encontrar átomos de cloro na natureza. O elemento cloro não existe. Eita! Então quer dizer que a tabela periódica dos elementos não existe. Não, calma. O elemento ele não existe na natureza, ele existe na matemática. O elemento ele é uma média ponderada de todos os átomos de cloro que existem na natureza. Os átomos de cloro eles existem. Existe um cloro na natureza que pesa 35 e outro cloro na natureza que pesa 37. Eu vou pegar a quantidade de cloros que tem 35 de massa e vou pegar os cloros que tem massa 37, fazer uma média ponderada, uma média usando pesos para esses dois elementos e vou descobrir a massa do elemento cloro. Carlos, sinceramente, eu não entendi e é por isso que eu vou fazer com você agora na tela cheia. Vamos lá. Na tua tela está aí, ó. Calcule a massa molecular do cloro, sabendo que este é um composto formado pelos isótopos 35 e 37, com distribuição natural de 75% e 25%. Isso quer dizer o quê? Que 75% de todo o cloro que existe na natureza tem peso 35. E 25% de todo o cloro que existe na natureza tem peso 37. Aí eu venho aqui e faço uma média ponderada. Eu não lembro não como é que faz uma média ponderada. Uma média ponderada é uma média com pesos. Você vai utilizar pesos. Uma média ponderada usa pesos.
Como é que eu faço para encontrar a massa do cloro? É simples, você faz assim. Você pega o valor do primeiro, que é 35, vezes o percentual dele, que é 75. Somado com a massa do segundo, que é 37, vezes o percentual dele, que é 25. Dividido pela soma dos pesos, 75 mais 25. Se você fizer essa conta aí bem rápido de cabeça, não sei se você está conseguindo fazer bem rápido de cabeça, você vai encontrar o valor de 35,5. U. Carlos, existe algum átomo de cloro na natureza com massa 35,5? Não, esse é o elemento. E o elemento é uma média. Ele não existe na natureza, ele é apenas uma média. Os cloros que existem na natureza têm massa 35 ou têm massa 37. Quem tem massa 35 e 37 são átomos. Os átomos de cloro têm massa 35 ou 37. O elemento cloro, que é uma média, tem massa 35,5. Sempre que você olhar lá um elemento hidrogênio, massa 1,001, isso é uma média. Oxigênio, 16,08, isso é uma média. Não existe nenhum oxigênio pesando 16,08 ou hidrogênio pesando 1,01. Isso é uma média entre os isótopos do hidrogênio, do oxigênio e por aí vai. Se você olhar, por exemplo, o hidrogênio tem 3 isótopos. O hidrogênio ele tem o hidrogênio de massa 1, tem o hidrogênio de massa 2 e tem o hidrogênio de massa 3. Inclusive, eu aconselho a saber o nome deles. Esse aqui é chamado de prótio, que é o hidrogênio de massa 1. Esse é chamado de deutério. O que é um deutério? É o hidrogênio de massa 2. E esse aqui é o trítio. O que é o trítio? É o hidrogênio de massa 3. Aproximadamente 99% do hidrogênio da natureza tem peso 1. 0,9% tem peso 2. 0,099% tem peso 3. Como é que eu faço a massa do hidrogênio, do elemento hidrogênio? 99, que é o percentual do primeiro, vezes o peso dele, que é 1, mais 0,9 vezes 2, mais 0,099 vezes 3, dividido pela soma dos percentuais, que vai dar aproximadamente 100. A massa do hidrogênio vai ficar 1,001. Caramba, está muito perto de 1, Carlos. É, porque o que tem massa 1 tem percentual de 99. A abundância dele é muito maior. O que você tem que entender é, átomo, ele existe. Enquanto o elemento é uma média. É um número matemático. É uma média ponderada. O que é uma média ponderada? É uma média que você tem que utilizar pesos. Você tem que usar os pesos aqui para entender o que é uma média ponderada. Tranquilo? Carlos, diga do Carlinhos. A massa atômica do elemento deve ser intermediária às massas dos seus isótopos. Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. A massa atômica é proporcional à massa dos seus isótopos, pois tiramos uma média ponderada. Ó, tu tens um cloro que pesa 35 e o outro cloro que pesa 37. A média entre os dois tem que ser o número entre eles, por isso que deu 35,5. Aí, de repente, você fez uma questão no vestibular, achou 34. Está errado, não pode. Uma média tem que ficar entre um e outro. Tá certo? Tem que ficar entre 35 e 37. Os valores das massas atômicas de cada elemento, é a dica 2, são os valores encontrados na tabela periódica de cada elemento, porque a tua tabela periódica é uma tabela periódica de elementos, é uma tabela periódica da média dos elementos. Beleza? Vamos lá. Como é que eu acho agora a massa molecular? Você já fez comigo. Se massa atômica é a massa do átomo, a massa molecular é a massa da molécula. Ei, o que é molécula? Olha para mim. Assim, vai ficar na dúvida agora o que é uma molécula. É simples. Uma molécula é você juntar átomos. O é átomo. O2, molécula. São 2 átomos. O, átomo. H, átomo. H2O, molécula. O que é uma molécula? Uma junção ou uma combinação de átomos. Se eu vou juntar ou combinar átomos, a massa de uma molécula é a soma da massa de todos os átomos envolvidos. Se eu disser que o oxigênio pesa 16, cada átomo de oxigênio pesa 16 U. U é
pequeno e serve para calcular a massa de um átomo. O oxigênio pesa 16. 2 oxigênios pesaria quanto? 32. Simples assim. Se um oxigênio pesa 16, O2 pesa 32. Não entendi, Carlinhos? Tela cheia? Eu coloquei aí algumas moléculas para a gente fazer, né? Coloquei a própria água e coloquei o C2H6O. Como é que a gente faz para calcular essas massas? Veja, ele tem que te informar, sempre vai ser informado, não precisa se preocupar não. Carlos, eu vou ter que decorar as massas dos elementos? De jeito nenhum, pode ficar tranquilo. Ó, ele tem que dizer para você, o hidrogênio pesa 1U e o oxigênio pesa 16U. Aí eu formei uma molécula que é o H2O. O que significa H2O? Que você tem 2 átomos de hidrogênio, onde cada um pesa 1, e um átomo de oxigênio, que pesa 16. Quanto vale a tua molécula? A soma disso daqui. 2 mais 16, 18U. Se falar em U, ele está falando em átomo ou molécula. Já se você pegar aqui o C2H6O, que está faltando a informação que o carbono ele pesa 12U. Quantos carbonos eu tenho? 2. 2 vezes 12. Quantos hidrogênios você tem aqui? 6. 6 vezes 1. Quantos oxigênios você tem aqui? Quando não tem nada escrito é porque tem 1. Você tem 1 vezes 16. Aí, com muita calma, você vem aqui e faz 2 vezes 12, 24. 6 vezes 1, 6. 6 mais 16. 24 mais 6, 30, mais 16, 46. A massa desta molécula corresponde a 46U. Massa atômica ou massa molecular é expresso em U. E o U é pequeno. Um U é muito pequeno. Carlos, e se tiver com a história da multiplicação, hein? Se o cara chegar numa questão lá qualquer, escreve para mim. Al2, SO4, 3. O que é que eu faço com esse 3 do lado de fora? Você multiplica tanto o enxofre quanto o oxigênio. É a mesma coisa de escrever aqui. É a mesma coisa matematicamente, né? Al2, S3, O12. Aí você pegaria a massa do alumínio, que é 27, vezes 2. Pegaria a massa do enxofre, que é 32, vezes 3. E pegaria a massa do oxigênio, que é 16, e multiplicaria por 12. Esse 3 do lado de fora multiplica todo mundo que está dentro. Se você somar isso aqui, se não me falha a memória, dá 342U. Beleza? Seria a soma das massas de todos os átomos que fazem parte da tua estrutura. Eu diria a você, sem muito medo de errar, sem muito medo de ser feliz, que esse foi o assunto que desviou muita gente da área de saúde, que tirou muita gente da área de saúde e jogou para a área de humanas, porque quando o cara se depara com química pela primeira vez no ensino médio, que ele pega mol e é pré-requisito para você fazer parte da área de saúde ou da área de exatas, o cara faz isso, não dá para mim. Só que chegou a hora de acabar com essa história, de zerar isso, vamos zerar esse odômetro, vamos começar de novo, vamos reescrever essa história, porque é a história da sua vitória, do seu sucesso, e nós vamos juntos até a sua aprovação. Beijão, até daqui a pouco.